Olá, pessoal. Hoje eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês sobre o porquê as pessoas têm depressão ou o porquê as pessoas têm ansiedade. A maior parte das pessoas até tem o diagnóstico da depressão, tem o diagnóstico da ansiedade, mas não fazem a mínima ideia do que está acontecendo dentro delas mesmas. Que é, né, é algo abstrato, é falta de fé, é alguma relação genética, alguma relação hereditária, e muitas das vezes as pessoas deixam de lado o fator físico do adoecimento emocional. Eu vejo tantas pessoas tendo hoje o diagnóstico ali de depressão, tendo o diagnóstico de ansiedade e não sabem o que acontece dentro delas e nem acreditam que é uma doença física. Mas eu comprovo para vocês que a depressão, que a ansiedade, nada mais são do que mais um dos grupos de doenças físicas do nosso corpo. Se eu falo, por exemplo, para vocês sobre a diabetes, é muito fácil você pensar: poxa, é uma doença física. O meu corpo não está produzindo insulina na quantidade necessária e dessa forma eu fico com um açúcar alto no sangue. A mesma coisa se a gente comentar ou falar sobre o hipotiroidismo. A minha tireoide não consegue produzir de forma adequada o hormônio tireoidiano e dessa forma eu fico ali com todos os efeitos metabólicos retardados, reduzidos por conta da deficiência do hormônio tireoidiano. Mas e nas doenças emocionais? Isso muda? Não. Nas doenças emocionais, o que acontece é mais uma alteração, porém agora de neurotransmissores. Isso é estranho, né? A gente ouvir falar que a doença emocional é uma doença física, né? Muita gente traz tanto preconceito com relação à doença emocional. Falam que é uma fraqueza, já ouvi pessoas falando é falta de apanhar na infância, ou, por exemplo, é falta de Deus ali na sua vida, e no final das contas, não. E eu quero que você aprenda de uma vez o que está acontecendo em você. Se você teve agora um diagnóstico de depressão, teve um diagnóstico de ansiedade, iniciou lá o seu tratamento medicamentoso, está passando com um psiquiatra ou com um psicólogo, ou para você que está vivenciando aí uma angústia, um mal-estar, uma dificuldade no seu trabalho, uma dificuldade na sua vida pessoal, tá sofrendo ali no domingo à noite, tá perdendo o prazer em fazer aquelas coisas que você gostava de fazer. E tem uma explicação, e é uma explicação física. Nós temos alguns neurotransmissores que são fundamentais para a percepção e para a sensação de bem-estar. Eu vou falar hoje aqui com vocês de um que é um muito importante, que é a serotonina. A serotonina, ela é como se fosse o dinheiro do nosso cérebro. Tudo que nós fazemos, absolutamente tudo, é em busca de liberação de serotonina no nosso cérebro. Eu vou desenhar aqui dois neurônios se comunicando. Então, esse é o neurônio um, este é o neurônio 2. Quando você faz alguma coisa que te dá prazer, por exemplo, você vai comer um chocolate, ou você vai passear com seus filhos, com seus amigos, com seus colegas, vai jogar videogame, ou alguma coisa que sempre te deu prazer, o que que acontece? Dentro desse neurônio, nós temos aqui a serotonina. Então ela fica aqui armazenada. Quando você faz essa ação, isso que te dá prazer, tem uma relação sexual, qualquer coisa que para você seja prazeroso, você libera nessa fenda, se chama fenda sináptica, a serotonina, que vai de encontro ao segundo neurônio e vai te trazer aqui, ao tocar no segundo neurônio, uma sensação de bem-estar, uma sensação de prazer. Mas o que está acontecendo? Por que você não está conseguindo ter essa sensação de bem-estar? O que está acontecendo com a sua serotonina? E assim, essa quantidade de serotonina que nós temos aqui nos neurônios pode se reduzir. E o que, que causa essa redução? São coisas que nós vamos passando ao longo da vida. E são coisas que todos nós passamos, tá? Então, o estresse, a falta de dinheiro, então problemas financeiros, né? Problemas familiares, quem não vive problemas familiares, né? Perda,
luto, o luto por um parente, por uma pessoa que nós gostamos, por um animal de estimação que às vezes nós perdemos. Tudo isso e ao longo da nossa vida vai se somando até que esse mesmo neurônio começa a ter uma quantidade menor de serotonina. E aí, quando você vai fazer aquela ação, aquela atividade, aquilo que você sempre gostou de fazer, na hora que você libera essa serotonina pro segundo neurônio, é uma quantidade muito baixa. Então você começa a ter uma redução do prazer. Você começa a perder aquela sensação boa de fazer aquelas coisas que antes você gostava. E pode chegar em um ponto onde você tem essa serotonina muito baixa. E aí, é aquela imagem clássica, por exemplo, da depressão, onde você vê aquela pessoa na cama, ela não consegue sair, não tá tomando banho, né? Ela fica ali suja, o autocuidado ali não tá mais tão preservado. Então a gente começa a ver aquela imagem clássica, aquela imagem grosseira e triste da depressão. E o que que acontece então para que a gente possa cuidar, para que a gente possa tratar? Então, primeiro de tudo, eu espero que com essa explicação que eu dei, você consiga entender que as doenças emocionais são doenças físicas. Então, aquelas falas que muitas vezes nós trazemos ou ouvimos de que isso é fraqueza, você não tem por que sentir isso vai passar, vai. Porém, desde que você corrija essa quantidade de neurotransmissor. E como a gente faz isso? Então, se você já passou ali no seu psiquiatra, ele muito provavelmente pode ter te diagnosticado ali, né, com a depressão ou com a ansiedade, e ele vai passar uma medicação para você. Se o diagnóstico foi uma dessas duas doenças, nós temos ali uma linha de tratamento. Então, ele pode ter escolhido um recaptador de serotonina. Olha que interessante, né? Ele vai justamente trabalhar nesse neurotransmissor para aumentar essa quantidade ali no seu neurônio. Então, a partir do momento que você começou a tomar o seu recaptador, o que que vai acontecer? Então, ele pode ter passado para você uma série de medicações. Pode ter sido, por exemplo, a sertralina, pode ter sido a fluoxetina, pode ter sido o escitalopram. É uma gama gigante de medicações que nós temos e geralmente a gente começa com uma medicação em uma dose baixa e vamos ou aumentando essa dose gradativamente ou trocando de medicação ou até de classe de medicações. Vamos imaginar que você é minha paciente e eu diagnostiquei que você tem o transtorno de ansiedade generalizado. Você está sofrendo com ansiedade, isso está afetando sua vida escolar, ou a sua vida no trabalho, ou a sua vida pessoal. Você está deixando de sair com seus amigos porque você não se sente bem, ou você não está conseguindo fazer as coisas que você habitualmente fazia. Qual vai ser a linha de tratamento, então? A gente vai entrar com uma medicação, que vai ser esse recaptador de serotonina. Então, por exemplo, a minha escolha poderia ser, são muitas, mas vamos supor que eu escolhi o escitalopram. E como que vai funcionar? A pessoa vai receber ali a receita do escitalopram, onde ela vai tomar nos primeiros 15 dias, isso é importante, metade do comprimido. E por que que isso acontece? A medicação, ela não começa a atuar de uma forma rápida. Pensa que para que tenha ocorrido essa diminuição, demoraram meses, às vezes semanas, às vezes anos. Então não é algo rápido. Então você não consegue devolver essa quantidade de serotonina em 10 dias, em 5 dias, mesmo em 15 dias. E outra, você precisa passar por uma adaptação a essa medicação. Porque nesses primeiros dias, geralmente são os mais complexos. A pessoa pode ter ali diarreia, ela pode ter tontura, ela pode ter náusea, pode ter uma sensação de mal-estar, pode até ter uma piora nesses primeiros 15 dias nesse sintoma ansioso. Porém, se ela consegue passar por esses 15 dias, aí sim, ela vai começar a ver os efeitos benéficos dessa medicação. E essa medicação vai curar ela? Não vai. E eu vou te explicar o que que a medicação vai fazer. A medicação, então, ela é uma recaptadora de serotonina. Lembra que eu falei que a serotonina vem para essa fenda para atuar aqui no neurônio 2?
Então, a partir do momento em que ela foi utilizada, ela é descartada pelo nosso organismo. Porém, se você está tomando um recaptador de serotonina, por exemplo, esse Talopram, ele vai lá, vai buscar essa serotonina que seria degradada, que seria perdida, e vai devolver para o seu estoque de serotonina. E dessa forma, ao longo do tempo, você novamente vai aumentar a sua quantidade de serotonina. E aí? Comecei a tomar, já tenho um tempo tomando, tô até me sentindo bem. Eu curei essa minha condição emocional? Eu não vou ter mais ansiedade ou a minha depressão? Não. E por quê? E eu sempre falo isso, tá? Quando você passa no psiquiatra, então ele vai passar a medicação, você vai tomar a medicação, esses sintomas provavelmente vão desaparecer com o uso da medicação. Claro, às vezes com uma adaptação, aumento de dose, troca de medicação, mas vai chegar um momento em que essa medicação vai aumentar o seu neurotransmissor. Os sintomas vão desaparecer. E muitas vezes, aqui é onde está o maior problema, porque a pessoa vai abandonar o tratamento. E o que vai acontecer? Logo em seguida, uma recidiva. Os sintomas vão voltar, porque ele, por mais que ele aumentou, as situações da sua vida que ocasionam, que afetam, que trazem essa diminuição de serotonina, continuam. Mas e aí? Como então que a gente vai curar essa ansiedade, curar essa depressão? Primeiro, a medicação fundamental, fantástica nesse primeiro momento para reduzir, tirar os sintomas iniciais, a pessoa voltar a se sentir bem, se sentir confiante, confortável, sem episódios de pânico, sem episódios de ansiedade ou de crise depressiva. E aí, ela vai precisar fazer uma das coisas mais importantes da vida dela, que é realizar a psicoterapia. É aqui que vai vir a cura. É aqui que vai desaparecer de vez os sintomas. É a partir daqui que o psiquiatra, ou eu aqui como médico, né, vou retirar a sua medicação. E por quê? Porque na psicoterapia você vai trabalhar quais são as questões que estavam afetando ali, diminuindo a quantidade de serotonina. Então, será que era aquele problema familiar que você estava sofrendo? Será que era aquele período de luto que você não estava conseguindo lidar? Será que na sua infância, na sua adolescência, você passou por bullying? Você passou por algum assédio familiar, ou na escola, ou em algum outro ambiente? Será que a sua autoestima não está mais baixa? A gente precisa identificar os fatores que levam à agressão da sua serotonina. E a partir do momento em que você realmente reconhece, e de novo, não é em um dia, não é em uma semana, não são 10 terapias. Para cada indivíduo vai funcionar de uma forma. Mas a partir do momento então que você entendeu o que estava te afetando e você ressignifica isso na sua vida através ali, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, existem outras técnicas, tá? Você vai conseguir fazer com que aqueles fatores externos que te agrediam e impediam que você mantivesse os níveis normais de serotonina sejam cortados. E aí, você está se sentindo bem por conta da medicação. Você também já está se sentindo bem, porque na terapia identificou esses fatores e conseguiu ali ressignificar esses fatores. Aí sim, a gente vai dizer que você está curado. E vai chegar esse momento. Depende apenas de você. Mas também não é só isso. Esse é o ponto importante. É só assim que você vai chegar à cura do seu quadro de ansiedade, do seu quadro depressivo. Mas a gente precisa de alguns aliados. Então, a alimentação é muito importante. A atividade física, fundamental. Quando você se exercita, você libera e produz serotonina. Qualidade do seu sono também. O sono, além de uma higienização ali cerebral, também vai auxiliar na produção dos neurotransmissores. E se você faz tudo isso, você precisa de mais um ponto: a sociabilidade. Vários estudos comprovam que você ter pelo menos uma pessoa na sua rede de apoio é fundamental para a proteção do seu sistema nervoso, para evitar que lá no futuro você tenha uma doença neurodegenerativa como Alzheimer, como Parkinson.
para o desenvolvimento da ansiedade, da depressão. E se você não sabe se você tem essa rede de apoio, pensa assim: se agora, nesse momento, sei lá, pode ser 3 horas da manhã, você, por acaso, tem um pesadelo ou começa a ter uma dor, um mal-estar, você tem pelo menos uma pessoa na sua vida que você poderia ligar imediatamente e ela estaria ali para te apoiar, para te ouvir, para te ajudar. Se você tem, bacana, você já está formando aí a sua rede de apoio. Porém, se você não tem, pode ser que seja o momento ideal para você começar a trabalhar um pouquinho a sua sociabilidade. Talvez você tenha uma dificuldade social. Eu falo isso porque a sociabilidade vai proteger você de eventos, de evoluir com a depressão, de evoluir com a ansiedade e também com uma forma de tratamento, de acompanhamento. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho aqui para vocês algo que eu sempre luto, que eu sempre explico aos meus pacientes, que é as doenças emocionais são doenças físicas. A gente precisa acabar com o preconceito e com o estigma de julgar a pessoa que está passando por um quadro de saúde mental. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar e eu vejo você no próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.